Olá pessoal, como interagir com a equipe? Esta é a ideia de hoje. Estamos conversando sobre como interagir com a equipe. Considerando que a equipe que nós temos são pessoas e essas pessoas são movidas por pensamentos, por emoções, por sentimentos. Bom, cada um está onde está devido a uma escolha, uma causa. Por trás de toda a realidade existe uma causa, ok? Por trás de toda a realidade existe uma causa. Cada um está onde está porque fez escolhas. Chegou aqui devido às suas escolhas. Bom, o que move as pessoas a trabalharem em determinado local, em determinada empresa, em determinado negócio, empreendimento, enfim? Interesses. Tá? Assim, todos os atos seguem um pensamento, todo pensamento tem uma intenção. Quais são essas intenções? São interesses. Então a gente tem que entender o fluxo de energia da nossa equipe, do nosso time, para entender de que forma interagir para que aquilo forme uma sinergia. Somar a energia de todos, com os interesses de todos e os interesses da empresa. Isso é a sinergia, isso gera sinergia, somatório de forças, ok? Como que eu faço para entender isso daí? Tem diversas formas da gente interagir com a equipe, tentando buscar entender esse sentido, essa intenção, o que levou eles a trabalhar ali, o que move as pessoas a trabalhar em determinada empresa. Eu posso fazer isso através de conversas com grupos, conversa com o time, reuniões, enfim, entendendo de certa forma, ouvindo no decorrer do período de trabalho, né, buscando em conversas normais, buscar entender o que essas pessoas estão fazendo ali, quais são os interesses dela. Evidentemente que cada uma tem um interesse em particular e temos que trabalhar na média. A gente não pode simplesmente buscar atender todos os interesses específicos de cada um, porque aí nós estamos fazendo uma ação que não é produção, que não é empresa, que não é um negócio. Então tem que somar os interesses dentro de uma linha de ação. Bom, essa é uma das formas. A gente tem que entender o seguinte: tudo se adapta ao meio, tudo se adapta ao ambiente em determinado momento. Por exemplo, uma planta, um animal lá no deserto, ele se adapta àquelas condições que tem lá, as condições do deserto. Lá na floresta, aquela disputa das árvores, das plantas, uma mata fechada, é uma disputa pelo meio. Elas não têm como se locomover, elas têm que sobreviver onde elas estão. É uma disputa bastante acirrada. É de quem cresce mais, de quem consegue buscar melhores condições. Elas se adaptam ao meio. Tudo se adapta ao meio. Então, se a gente quer uma equipe engajada, uma equipe com comprometimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um meio de acordo com os interesses de todos. Eu posso criar o meio e jogar as pessoas dentro e fazer elas se adaptarem, mas aí tem o risco de algum não se adaptar e pedir para sair. Se eu somar as intenções, somar os interesses de todos, sutilmente, e mais os interesses da empresa, e aí formatar um meio que fique bom para todos, que gere bem-estar, que gere comprometimento, engajamento. Se gera bem-estar, as pessoas gostam de trabalhar, elas se sentem bem, elas suprem os seus interesses ali e está resolvida a questão. Quer dizer, por trás de toda a realidade existe uma causa. Como que eu vou fazer isso daí? Eu posso criar esse meio de uma forma material
um meio agradável, que tenha umas condições de temperatura ideais, né, que as pessoas gostem de ficar ali, que seja suportável, fica ali, um ambiente limpo, um ambiente claro, de acordo com a intensidade de energia, de luz necessária para cada tarefa. Eu posso criar cartazes, placas, enfim, de incentivo, ideias, frases positivas, onde as pessoas vão, elas estão recebendo uma injeção de entusiasmo, uma injeção de ânimo, uma injeção de positividade, lá no banheiro, ao lado do bebedouro, enfim, diversos lugares. Agir com a equipe, os líderes principalmente, de cima para baixo, a partir dos líderes, de uma forma positiva, energia positiva. Isso traz as pessoas para aquele padrão, porque um ambiente de trabalho normalmente gera estresse, lógico, precisa produção, precisa cumprir prazo, precisa cumprir metas, a máquina quebra, o material não veio, são vários fatores que podem ocasionar estresse, mas tem que trabalhar de uma forma que isso seja uma rotina, a gente está lá exatamente para isso. Se não houvesse problemas para resolver, não precisaria da gente, né? O que é uma profissão, o que é um trabalho? É resolver problemas, resolver situações. Cada profissão resolve uma situação. Você é pago para fazer tal coisa. Assim, se somar todos esses interesses e formar o ambiente adequado com a vibração que a gente quer para aquele meio, nós estamos criando o ambiente ideal para aquela equipe se sentir bem, se sentir satisfeita, se sentir em bem-estar. E aí sim a produção vai ocorrer de forma a contento, tá? Eu torno a repetir, as pessoas, as plantas, os animais se adaptam ao meio. Uma planta se adapta lá no mato, uma planta se adapta lá no deserto, um animal se adapta no deserto, se adapta na montanha. Mas por quê? Porque o interesse dele simplesmente é sobreviver. Pessoas são diferentes, têm outros sentimentos, têm outras intenções, têm outros interesses. Então a palavra que move tudo isso aí é interesses. Interesses de pessoas somados aos interesses da empresa. Tem que direcionar isso tudo e aí eu posso criar o ambiente que eu quero e jogar as pessoas para dentro. Ok? Corre o risco de alguma delas não entrar naquela vibração e pedir para sair. É uma possibilidade. Outra possibilidade é ver qual é o somatório dos interesses das pessoas de uma forma sutil e contentar a maioria delas. Contentar, que eu digo, trabalhar na energia mais ou menos que fique na média dessas pessoas. E aí elas vão entrando na vibração do meio e acabam gostando de trabalhar ali. Por quê? Porque está suprindo seus interesses, é um ambiente agradável, tem bem-estar e aí a coisa funciona. Tá? Então assim, normalmente o que acontece as empresas criam, isso é natural, o ambiente que lhes convém, né? Toca a produção, toca as máquinas, enfim, vão produzir, assim que funciona e tem que entrar na linha de produção e a coisa tem que funcionar conforme a gente quer. E aí muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque existem problemas, como eu já falei, de interesses, problemas ainda de relacionamento, é o que mais dá problema. Nas empresas, os relacionamentos, relacionamento com o chefe, relacionamento com o proprietário, relacionamento com os colegas. Então nós temos que criar um amortecedor para que isso fique numa média suportável. Como que eu trabalho com os peixes do aquário? Isso eu já falei várias vezes, através da água. É o único meio que contém tudo os elementos da empresa. Do aquário é a água, da empresa é o seu ambiente, é o meio, o ambiente de trabalho. Tá? Então, para lidar com a equipe, eu tenho que formatar meu ambiente de trabalho de forma que seja agradável para todos. Como que eu vou fazer isso? Fisicamente, não tem muito o que fazer, porque ali tem uma linha de produção, tem máquinas, tem equipamentos, e aquilo que eu falei, bem iluminado, com a sensação de temperatura suportável, agradável, é limpo, né, claro, a luz de acordo com a necessidade de cada função. Eu posso colocar cartazes, colocar dizeres que jogue as pessoas para cima, onde a pessoa vai estar sempre lendo uma fase de positividade, que vai ancorar muitas vezes um problema que ela tem na produção, que ela tem lá dentro da empresa, ou às vezes que traz de casa, ela vai estar lendo aquilo lá, vai estar elevando de certa forma a sua energia.
mas basicamente de forma extrínseca, de fora para dentro, eu preciso trabalhar a energia desse meio. E aí que entra, então, o nosso trabalho. A gente interage com o meio através das vibrações do ambiente, através da energia do ambiente, um sistema que eu chamo de reprogramação quântica. A gente estabelece o padrão de energia que se quer para aquele meio e através de um sistema computadorizado se fica jogando essa energia para dentro do meio, interferindo ou influenciando as pessoas, porque as pessoas recebem informações do meio involuntariamente. A gente é conectado com o meio de uma forma magnética através da nossa pineal. Nós estamos recebendo informações o tempo todo, nós somos influenciáveis, as circunstâncias nos influenciam, né? Então, assim, nós estamos recebendo, além de notícias audíveis e visíveis, nós estamos recebendo informações subliminares que a gente não percebe. E isso é através da vibração, através da energia do meio. A gente entra muitas vezes num local, num ambiente e não se sente bem. Por quê? Porque aquelas informações vibracionais que estão no ambiente não estão entrando em ressonância com os nossos padrões de sentimento, ok? Então nós temos que trabalhar o meio no padrão vibracional que eu quero para o meu negócio, e aí a gente programa isso, e que fique bom para todos, porque qual é a intenção? Primeiro eu preciso suprir os interesses de todos, senão eu não tenho produção. Os interesses de todos, o interesse da empresa é produção, que dê resultado, aquele resultado esperado, e os interesses das pessoas, elas estão lá por algum interesse. Muitas vezes não é só salário, né? O salário é um dos interesses, é evidente, mas muitas vezes não é só isso, ela tem que se sentir bem trabalhando lá. Tem a questão do bem-estar, né? Então a gente tem que trabalhar isso na média. Um ambiente bom, um ambiente agradável, muitas vezes supre até uma diferença de salário que poderia ter numa outra empresa onde o ambiente é horrível. O que mais se percebe hoje são colaboradores estressados por problemas de relacionamento, problema de cobrança de produção. Isso é normal, isso faz parte, né? Isso faz parte, a cobrança em relação à produtividade, a coisa tem que andar, tem que fluir, tem que ter assertividade, tem que acertar, não pode errar muito nas tarefas, porque senão acaba prejudicando os resultados, mas principalmente o bem-estar, e o bem-estar muitas vezes está envolvido com relacionamentos. Então eu tenho que colocar uma energia nesse ambiente que seja um amortecedor em relação a todos os interesses. Isso vai atrair colaboradores que vão entrar nessa frequência e vai excluir colaboradores que não entram nessa frequência. Isso é normal, é natural. Então as pessoas pedem para sair porque não gostaram daquela vibração, outros pedem para trabalhar ali porque é aquela vibração que eles querem para passar o seu dia de trabalho. É onde a gente passa a maior parte do tempo, do nosso tempo ativo, é numa empresa, então tem que ser um local agradável, né? Uma parte do tempo a gente passa na nossa casa, tem que ter um ambiente tranquilo, equilibrado, então, onde todas as energias devem somar para nosso bem-estar e nosso equilíbrio na saúde, na nossa casa. E na nossa empresa, o nosso local de trabalho, então nós temos que ter um ambiente agradável. A gente não vai trabalhar 20, 30, 40 anos numa empresa se o ambiente não é agradável. O que é agradável? É a sinergia, que fique bom para todos, né? Que fique bom para todos. Aí a coisa começa a somar interesses da empresa com os interesses de cada um dos colaboradores, de uma forma genérica, né? Não tem como trabalhar exclusivamente interesses de cada um. É um somatório, mas tem que ser uma média, isso tem que ser bom, tem que ser agradável, e todos saem ganhando. Isso chama sinergia. E aí as pessoas têm comprometimento. Por quê? Porque é satisfatório trabalhar nesse ambiente. Na prática, como isso funciona? Exatamente como eu falei, a gente trabalha o ambiente da empresa a partir da energia, então. Um ambiente agradável de forma no visual, isso é muito importante. Um ambiente agradável através dos relacionamentos é o mais importante ainda, né? Isso pode ser treinado, isso pode ser conversado, pode ser feito reuniões, pode ser feito palestras, pode ser feito treinamentos, é um dos fatores. Né? Um ambiente físico agradável, pô, isso aí os proprietários, os donos da empresa, os responsáveis, enfim, tem que observar, pô, o ambiente está
tá bonito, tá agradável, como está a psicologia do ambiente, o que o ambiente quer dizer para mim, tá? Se isso aí está agradável, ok, ótimo. E depois a questão do dia a dia, da hora de trabalho, dos relacionamentos de trabalho, das tarefas, enfim, o meio tendo as vibrações agradáveis, tendo as vibrações favoráveis, a coisa flui. Por quê? Porque esse estresse acaba se dissipando, as pessoas acabam entendendo que tudo isso faz parte do dia a dia, do trabalho, da ação, do propósito do negócio, e acabam gostando de trabalhar ali. Tá? Então assim, a gente formata um ambiente com a energia favorável para o negócio, que cria sinergia, e todos vão entrar em ressonância com esse ambiente de uma forma comprometida, com engajamento. E os que não se adequarem vão pedir para sair, mas isso, ok, aquela laranja podre do cesto tem que sair mesmo, né? Ok, pessoal? Isso foi uma rápida explicação, bastante ampla, de como isso funciona, mas na prática é assim mesmo. A gente precisa criar um ambiente agradável e favorável. Tá nascendo o sol ali, tá vindo aqui nos meus olhos. Ótimo, uma energia legal, um dia lindo, excelente, bonito. O ambiente agradável, o ambiente favorável, o ambiente que se quer para passar um dia agradável, tá? Então assim, voltando, criar um ambiente favorável, com a energia equilibrada, isso gera engajamento, isso gera bem-estar, isso gera comprometimento, isso atrai bons colaboradores. Muitas vezes isso não é de uma forma assim para criar, ela exige um determinado tempo, como tudo, né? Como tudo, você não quer entrar numa academia de musculação hoje, amanhã já está bombado, não é, exercício até chegar lá, isso que se faz então, vai trabalhando, trabalhando, trabalhando até chegar naquele padrão de energia que se quer para aquele meio, tá? É um trabalho legal, um trabalho bonito de fazer, e a gente vê resultados muito bons em empresas, a gente está fazendo esse tipo de trabalho aí, resultados excelentes, tá, meus queridos? Agradeço a audiência de todos e fico sempre à disposição para mais esclarecimentos. Tá? Na sequência, em outra oportunidade, a gente vai falando mais a respeito desse tipo de intervenção ou interferência no meio para que ele fique favorável, para que ele fique de acordo com os padrões esperados. Ok? Abraço a todos, gratidão.